Olá, minha amiga, meu amigo, você é inscrito no canal Devocional Patrícia Carvalho Oficial. Hoje estou trazendo aqui a palavra da tarde que se encontra lá no livro de Marcos 6:45. Marcos 6:45. Se você não é inscrito, inscreva no nosso canal. Temos vídeos segunda e quarta-feira às 18 horas. Estarei lendo aqui o título desse texto. Diz: Jesus anda sobre as águas. E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. 46. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. O 47. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. 48. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhe adiante. 49. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. 50. Porque todo ouviam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. 51. E subindo para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Então aqui, essa passagem, no livro de Marcos 6, do 45 ao 52, nos traz essa passagem onde Jesus anda sobre as águas. O que me chama a atenção nesse texto, quando Jesus chama os discípulos, depois de ter havido aquela multiplicação, a primeira multiplicação dos pães, e Jesus chama os seus discípulos para subir, para entrar dentro do barco, para eles ir para outro lugar, para outro lado. Enquanto isso, Jesus ele se despedia à multidão. E com isso, tendo despedido a multidão, os discípulos tinham entrado dentro do barco, os discípulos começaram a remar, seguir em direção aonde o Senhor Jesus havia lhe dado a direção. E Jesus subiu ao monte para orar. Depois daquela multiplicação, a primeira multiplicação, Jesus ele vai para o monte para orar. Nesse primeiro ponto aqui eu vejo que nós temos que agradecer mediante tudo que o nosso Senhor Jesus ele faz por intermédio da nossa vida. Aqui o Senhor Jesus nos mostra que depois dele ter executado algo da parte do Pai, ele foi falar com o Pai, foi buscar a face do Pai. Então aqui os discípulos seguiram, Jesus foi orar. E mais adiante, e sobrevindo à tarde, Jesus já estava ainda no monte, os discípulos estavam no mar. Estava no barco, no meio do mar. E ele
sozinho em terra. Os discípulos se encontravam no meio do mar, dentro do barco, mas Jesus se encontrava ali no monte, sem ninguém, somente com a presença do Pai e do Espírito Santo. Então diz que, vendo-se que eles estavam, Jesus lá do monte estava vendo os discípulos remar, né? Porque o vento era contrário, os discípulos estavam ali, né? Já cansados de remar, porque estava ventando e aquele vento não deixavam eles seguir adiante, não deixavam eles atravessar, né? E já estava, eu acredito que ao cair da tarde para a noite, né? E quando Jesus viu aquela dificuldade que eles estavam encontrando para chegar do outro lado, Jesus veio e andou sobre as águas. E naquele momento que eles estavam já cansados, viam que não conseguiam chegar no destino, né? E eles viram Jesus andando sobre o mar e eles não conseguiram, mediante aquele cansaço físico, acredito que mental, aquele nervosismo, aquela dificuldade, eles olharam, não conseguiram discernir aquela visão diante aos olhos deles. E eles acharam que eram um fantasma. E assim eles gritaram. Mas eu acredito que através daquele grito, eles conseguiram passar o que estava dentro deles, que era aquele pavor, aquele medo, né, do que pudesse vir acontecer se o Senhor Jesus não chegasse até ele. Mas o Senhor Jesus, ele se encontrava orando no monte, mas eu acredito que intercedendo por eles que estavam ali, porque o Senhor Jesus já sabia de tudo que iria acontecer, porque ele estava buscando a face do Pai. E quando nós buscamos a face do Pai, ele nos revela o que há de acontecer, para que venha ter livramento, cura e para que o milagre venha nos alcançar. Então aqui no 50, o Senhor Jesus diz: porque todos viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhe, né? Todos ali, mediante, estavam apavorados, todos ficaram perturbados com aquela situação que tinha envolvido a todos e ninguém conseguiu discernir ali a presença do Senhor Jesus quando se aproximavam deles. E o Senhor Jesus viu que em nenhum momento eles conseguiram reconhecer, avistar, identificar a presença do Senhor Jesus ali. Então o Senhor Jesus, ele libera aquela palavra para eles: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Então o Senhor Jesus naquele momento viu que eles não conseguiam identificá-lo nem ver, devido àquele grau de perturbação, grau de apavoramento, né? Então o Senhor Jesus, ele liberou esta palavra dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Então o Senhor Jesus entrou no barco para estar com eles ali. E quando o Senhor Jesus, aqui não diz que o Senhor Jesus, ele falou para o vento e o mar se aquietar, que não, claramente não diz isso, mas nós entendemos que quando o Senhor Jesus, ele está na nossa vida, ele entra no nosso barco, ele entra nessa situação quando nós deixamos ele entrar, chamamos ele, ou então seguimos eles e procuramos estar com ele. Somente quando ele chega e ele libera aquela palavra: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Ele entrou no barco ali e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, porque viu que somente o Senhor Jesus, ele tinha entrado ali, tudo se resolveu, tudo se acalmou, né? E eles não viram em nenhum momento o Senhor Jesus identificar: vento, quieta-te, vento, para. Não, em nenhum momento. Foi a presença dele que fez tudo se acalmar. Então aqui diz que no 52, pois não tinham compreendido o milagre dos pães.
antes o seu coração estava endurecido. Porque ali no milagre da primeira multiplicação que o Senhor Jesus fez ali, já era para ele estar, né, com aquela fé, né, com aquela segurança que o Senhor Jesus, não importa a distância que ele esteja fisicamente, mas espiritualmente ele está conosco a todo momento, porque ele nos conduz e ele está no controle da nossa vida, no controle da situação, porque quando nós chamamos o Senhor Jesus para perto, chamamos o Senhor Jesus, andamos com o Senhor Jesus para que Ele venha estar conosco, para que nós possamos estar com Ele, então nós temos que ter a calma, temos que confiar, temos que ter a nossa visão, né, espiritual, e mediante que ficamos com medos, inseguros, temerosos, mas nós temos que ter a certeza que pode ser o vento que se levantar, o que vir de encontro à minha vida, à sua vida, a presença de Deus não vai deixar isso vir à morte, não vai ser o pior, porque somente com a presença do Senhor Jesus, somente quando o Senhor Jesus ele já se apresenta, porque você e eu chamamos Ele para estar na nossa vida, então para Ele estar na nossa causa. Então aqui diz que quando Ele subiu no barco, né, e me mostrou que estava ali com eles, porque Ele estava no monte orando, estava com eles, mas foi necessário eles ver Jesus ali fisicamente, estar perto, para eles terem a segurança que o Senhor Jesus iria fazer algo para que eles não viessem a perecer, que eles não viessem a morrer. Então, nesta tarde, palavra da tarde, devocional da tarde, que você possa confiar, né, na presença do Senhor Jesus, na palavra dele, que você venha ter bom ânimo e que você venha crer que nada foge do controle de Deus, porque a sua vida, a sua casa, a sua família está na mão dele. E Ele acalma qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer situação que se levantou para trazer, né, perturbação, medo, pânico na sua vida, para trazer insegurança, mas que você venha se agarrar e crer que você chamou o Senhor Jesus para Ele estar perto, para Ele estar contigo, porque é Ele que direciona a tua vida, ainda que no momento você não consiga identificar a pessoa do Senhor Jesus ali, que você não consiga sentir no primeiro momento, mas Ele está te olhando e Ele vê o momento certo de dizer para mim e para você: tenha bom ânimo, tenha bom ânimo e não temas. E Ele vai entrar nessa situação e irá resolver, irá dar a tua vitória, irá dar a tua bênção. Pai, no nome de Jesus, nesta hora, te apresento esse devocional da tarde, esta palavra. Pai, aqui, Senhor, nessa passagem, Senhor, na qual, o Senhor mostrou, Senhor, que Tu estás andando, Senhor, conosco, assim que nós possamos andar contigo. Pai, que nós possamos, Senhor, não temer, mas que venhamos ter bom ânimo, que nossos olhos espirituais, Senhor, possa estar abertos, Senhor, mediante a situação contrária, vento contrário, problema contrário que vem, Pai, de encontro, Senhor, a nossa vida, Senhor, para nos tirar, Senhor, do foco, para nos esquecer, Senhor, que estamos seguros em Ti, Pai, que basta, Senhor, Tu estás, Senhor, e entrar na situação que tudo, Pai, se resolve. Pai, assim eu te oro, te agradeço no nome de Jesus. Se você não é inscrito no canal Devocional Patrícia Carvalho, se inscreva, deixa o seu like, pode comentar, que o Senhor possa estar te abençoando no dia de hoje, nesta tarde, que você possa estar compartilhando esta palavra, assim, uma pessoa que estiver, né, precisando, porque todos precisamos da presença do Senhor Jesus. Todos precisamos que o Senhor Jesus esteja no nosso barco, na nossa vida e na nossa família. Fique com Deus e até o próximo devocional da tarde.
Tchau, tchau. Fique com Deus.